Gente, deixa eu contar uma historinha para vocês. Olha, hoje eu fui pego de surpresa. Vocês têm acompanhado aqui os meus posicionamentos, não só aqui na televisão, mas também lá no rádio. E eu tenho brigado e até, de certa forma, defendido a Lava Jato e o ministro Sérgio Moro. Fiz vários comentários a esse respeito, porque não é possível o país viver em meio a essa corrupção, especialmente corrupção esta que dilapidou o patrimônio brasileiro, especialmente nos governos do PT que nós tivemos aí. Lamentavelmente foi uma tragédia. Sempre se roubou nesse país, é bom que se diga. Sempre se roubou. Não vamos ser hipócritas. Isso todo mundo sabe, isso está nos livros. Isso o Rui Barbosa já dava discursos sobre isso no Senado da República nos anos 1800. Agora, se instalar uma quadrilha dentro do governo federal e fazer o que fizeram, bom, nós temos um ex-presidente preso. Olha a gravidade da coisa. Temos muito mais gente, companheiros daquele governo presos, empresários presos, parlamentares presos. E mais, grande parte deles, a quase totalidade deles, são réus confessos. Apenas o Lula que nega veementemente que seja culpado de algo e é o direito que ele tem. Mas, enfim, nós não podemos continuar vivendo e não podíamos continuar vivendo naquele estado de coisas. Isso produziu miséria nesse país, produziu 14 milhões de desempregados, produziu a quebra da Petrobras, o nosso maior ativo, e produziu horrores, fome, morte, enfim, desgraça. Lamentavelmente, a saúde destruída, destroçada, a educação mal e mal anda, e por aí vai. Dinheiro emprestado para outros países, e todos os países em que a ditadura é o regime que vigora. Quer dizer, não é país democrático, é países com presidentes ditadores. Enfim, vocês viram essa história e essa Lava Jato vai continuar muito tempo ainda. E quando em meio à tentativa de se destruir e de se destroçar a Lava Jato, especialmente em ataques contra o juiz Sérgio Moro, hoje ministro, e os procuradores da República, quando chega aqui um alienígena tentando disseminar a cisânia entre os brasileiros e se aproveitar de algumas situações, enfim. E eu aqui tenho feito a minha parte. A imprensa séria desse país não tem dado ouvidos a muita coisa que é dita, há muita coisa que é espalhada por aí, porque são fake news, enfim. E eu fiz alguns comentários e outro dia o governador Marcos Rocha comentou comigo que havia mandado um dos meus comentários, aliás, 2 dos meus comentários, para o ministro Sérgio Moro. Isso aconteceu essa semana agora. E qual não foi a minha surpresa? Que hoje o senador Marcos Rogério, que hoje é uma das figuras mais proeminentes no Senado da República e certamente um dos 100 políticos mais importantes que nós temos na República hoje, que ganhou esse espaço já numa ascendência desde o seu mandato de deputado federal, ele pegou alguns dos meus vídeos e aquele primeiro vídeo, aquele primeiro comentário que eu fiz, ele me informava hoje, o senador Marcos Rogério, logo que saiu aquela notícia do Intercept, divulgando os primeiros diálogos que teriam acontecido entre Moro e Dallagnol, eu me insurgi aqui
e dizendo, inclusive, que o povo brasileiro não ia entrar nessa história, porque o povo brasileiro não vai ficar do lado das organizações criminosas. Lembram disso? Pois é. Pois hoje eu recebi um vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, que me deixou muito honrado, que me deixou muito feliz, porque aquilo que a gente tem dito aqui acaba ganhando também ressonância em Brasília e junto às autoridades do governo brasileiro. E mais especificamente ao ministro Sérgio Moro. Então eu gostaria de compartilhar com vocês esse vídeo que eu recebi hoje. Foi gravado lá no gabinete do ministro Sérgio Moro, numa conversa que estavam tendo o Sérgio Moro e o senador Marcos Rogério. Quando o Sérgio Moro disse, olha, Marcos Rogério, senador, eu assisti um vídeo daquele jornalista lá de Rondônia e tal, e aí ele resolveu mandar uma mensagem para mim. Vamos assistir. Então, mandar um abraço aí para o Everton Leone, diz que é um grande apoiador, estou aqui com o senador Marcos Rogério, e diz que recebe um grande apoio lá em Rondônia do senhor. Eu quero agradecer encarecidamente esse apoio e seguimos adiante aí. Estamos aí com o projeto anticrime, vários planos importantes aqui dentro do Ministério. Fique tranquilo. Olha aí, olha, mas é uma deferência, né? Deve ser muito da bondade também do senador Marcos Rogério, do próprio juiz Sérgio Moro, mas em se tratando de Sérgio Moro, que é chamado de herói nacional, né? Tem uma meia dúzia que não acha isso, mas o que eu vou fazer? Tem gente que torce pelo crime organizado, eu já falei aqui, torce pro bandido, né? Eu prefiro sempre torcer pelo mocinho. Então, eu quero agradecer ao senador Marcos Rogério pela deferência de ter se preocupado em enviar comentários meus para o ministro Sérgio Moro, agradecer ao ministro Sérgio Moro pela deferência também de mandar esse vídeo. Não havia nenhuma intenção dele que eu divulgasse, inclusive o Marcos Rogério teve que gestionar para que realmente a coisa pudesse acontecer, porque não era intenção do ministro fazer que isso vazasse. Mas eu disse, olha, pelo amor de Deus, é a mesma coisa que Emílio Santos. Eu falei, o meu último argumento foi esse. É a mesma coisa que eu for namorar com a Angelina Jolie e não poder contar para ninguém, né? Eu vou receber um áudio desse do ministro Sérgio Moro e vai ficar só para mim, tá, né? Então, eu agradeço ao empenho do senador Marcos Rogério, a gentileza do ministro Sérgio Moro. Eu posso dizer o seguinte, ministro, o senhor pode contar com Rondônia, o povo de Rondônia que votou maciçamente no presidente Bolsonaro, que votou maciçamente no governador Marcos Rocha, que votou maciçamente no senador Marcos Rogério. O senhor pode ter certeza que aqui, especialmente nas emissoras do Sistema Imagem de Comunicação, afiliadas à Rede Record, à Jovem Pan, né? Certamente o senhor vai ter, assim, defensores intransigentes da sua luta para a gente resgatar a moralidade nesse país. Isso não é uma gentileza que nós fazemos ao senhor ou ao governo Bolsonaro. Isso é um ato cívico nosso, porque temos a obrigação e o dever de fazer o que nós fazemos, de defender aqueles que combatem a corrupção, aqueles que combatem o crime organizado nesse país. Então, o nosso agradecimento ao ministro Sérgio Moro, muito me honrou essa mensagem recebida.